Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem, espero que vocês estejam se cuidando. Nosso Deus, Ele é fiel, amém? Ele também tem cuidado de nós, tem nos provido, tem nos guardado de todo mal e Ele está conosco. Números capítulo 35 vai falar sobre as cidades dos levitas, vai falar também sobre as cidades de refúgio e os privilégios oferecidos pela cidade de refúgio. Diz o texto: Disse mais o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: Dá ordem aos filhos de Israel, que da herança da sua possessão deis cidades aos levitas, em que habitem, e também em torno delas darei aos levitas arredores para o seu gado. Terão eles estas cidades para habitá-las, porém os seus arredores serão para o gado, para os rebanhos e para todos os seus animais. Os arredores das cidades que darei aos levitas, desde o muro para fora, serão de 1000 côvados em redor. Fora da cidade, do lado oriental, medirei 2000 côvados. Do lado do sul, 2000 côvados, do lado ocidental, 2000 côvados, e do lado do norte, 2000 côvados, ficando a cidade no meio. Então lhe serão os arredores da cidade. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, 6 haverá de refúgio, as quais darei para que nelas se acolha o homicida. Além destas, lhes darei 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arredores. Então aqui Moisés vai deixar pré-ordenado, né, que os levitas teriam direito a 48 cidades ao redor do povo de Israel. Por quê? Eles seriam aqueles que iriam ensinar o povo de Deus a respeito da lei, eles iriam também cuidar do culto, eles iriam cuidar do templo, amém? Na verdade, do tabernáculo, né? O templo ainda não existia. Então, dessas 48 cidades, 6 seriam de refúgio. Versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize: Quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outras cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Então, essas cidades de refúgio que pertenciam também aos levitas, elas seriam para aqueles que, no meio do povo de Israel, de forma involuntária, de forma inocente, viesse a matar, né, o seu próximo, viesse a matar o seu irmão. Então, existia um chamado vingador do sangue, que era um parente próximo, por ter o irmão ou o parente, vamos dizer assim, morto por alguém, seria o vingador do sangue daquela pessoa e estava, vamos dizer assim, permitido para ele vingar o sangue. Porém, essa pessoa que involuntariamente, e somente se fosse uma morte involuntária, ela tinha o direito de defesa e isso fazia com que ela tivesse que se refugiar numa dessas cidades. 6 cidades são escolhidas, amém? Então, esse capítulo 35 lida com a parte dos levitas que vão receber 48 cidades, 6 das quais devem ser cidades de refúgio. As cidades levitas e as cidades de refúgio descritas nos capítulos 35 correspondem também em Juízes 20 e 21. Então essas cidades eram diferenciadas, eram as cidades que precisavam ter nos arredores um bom lugar ao redor, que não fosse plantado, e outro lugar onde eles poderiam plantar, cuidar do gado, amém? Então é interessante essa questão de Deus deixar esses 1000 côvados de espaço, né? E depois mais 2000 côvados onde poderia ser usado para o cultivo. As cidades de refúgio introduzem o tópico dos versos 9 ao 34. Esses versos nos especificam as localizações das cidades de refúgio, mas regulam sua função. Tendo causado a morte de outro ser humano, o assassino tinha de fugir para uma cidade de refúgio até que pudesse enfrentar o julgamento. Se fosse considerado culpado de assassinato, ele seria executado pelo parente mais próximo. Mas se fosse considerado culpado de homicídio culposo, ou seja, onde não há dolo, onde não há culpa, né? Foi algo que aconteceu de forma involuntária,
ele poderia encontrar abrigo na cidade de refúgio a partir de então, até a morte do sumo sacerdote da época. Depois disso, ele poderia voltar para o seu lar. Não há distinção entre a lei civil e religiosa. Toda a terra é do Senhor e eles são seu povo. Amém? Então, é interessante que esses privilégios oferecidos pela cidade de refúgio, nós vamos ver aqui no capítulo 22, no versículo 22 do capítulo 35. Diz aqui, vem falando sobre o homicida e diz: porém, se aquele que o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento, sem mau intento, ou não o vendo, deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deveria ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. É interessante que a cidade de refúgio aqui, ela serve também como uma proteção para aquele que fez, vamos dizer assim, o assassinato sem dolo, né? Foi apenas um homicídio culposo. Então, é muito importante nós entendermos isso aqui, amém? Então, a congregação é a autoridade legal para submeter o caso à prova. A distinção legal entre o assassinato e o homicídio culposo é formulada em uma série de exemplos sobre o que é assassinato e o que é homicídio culposo. O vingador do sangue é o papel legal que recaía sobre o parente próximo, cujo dever era executar o assassino. Era uma comunidade diferente de como nós temos hoje, né? Então, nós precisamos entender que as leis que existem hoje também utilizaram esses princípios, né? E foram atualizadas. Então, aqui, ó, está implícito que o julgamento acontece na cidade do assassino. Se for considerado culpado do assassinato, ele volta para a cidade. Se não for considerado culpado de assassinato, ele volta para a cidade de refúgio para a qual fugiu. A morte do sumo sacerdote não é uma designação arbitrária. A morte deve ser expiada pela morte. Os versículos 33 e 34 vai falar sobre isso. Mas a morte do sumo sacerdote é aparentemente uma expiação substitutiva pela vida do homicida. Amém? Então é interessante nós observarmos isso aqui e estudarmos um pouco mais a respeito disso, né? Porque tem muitas coisas interessantes que nós podemos aprender aqui sobre as cidades dos levitas, sobre a cidade dos refúgios, sobre o assassinato doloso e o assassinato culposo, o vingador do sangue, amém? E o abrigo que pode ter aquele que fez, vamos dizer assim, o dano a outrem, causando-lhe a morte, porém, sem ser de forma dolosa, amém? Então é muito importante nós entendermos isso aqui e essa questão também do sumo sacerdote, né? Não haverá aqui, ó, ele diz aqui, versículo 30, todo aquele que matar a outrem será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitareis resgate pela vida do homicida que é culpado de morte, antes será morto. Então seria vida pela vida, né? É a lei de Italião, né? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida. Então está dizendo que não haverá resgate. Se matou dolosamente, vai ter que morrer. Porém, se foi de forma culposa, Deus cria aqui algumas ferramentas para que ele seja, vamos dizer assim, não morto, mas que ele pague a sua pena na cidade de refúgio e com a morte do sumo sacerdote, né, a expiação dele também aconteça e ele possa viver juntamente com a sua família. Então é muito interessante nós observarmos isso, porque querendo ou não, o derramamento de sangue iria o quê? Profanar a terra, iria contaminar a terra, amém? E o Senhor iria ficar, vamos dizer assim, desagradado com o povo de Deus. Então é muito importante nós atentarmos
para isso. Amém? O assassinato contamina a terra e deve ser expiado, ou a terra será profanada. Amém? Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre isso. Se você tem interesse, pesquise e leia. Nosso objetivo é apenas te estimular a você ser um leitor da Bíblia e trazer alguns fatos para que você não se perca no contexto da leitura. Amém? Hoje à noite o nosso culto é online, você pode participar da sua casa, pode nos ajudar divulgando o link, né? E os dízimos e as ofertas você pode contribuir, seja através das contas que nós oferecemos e pode levar na igreja durante o culto. Amém? Agora somente para deixar o dízimo e logo na sequência voltar para a sua casa. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Nós estamos orando por vocês, crendo que Deus irá nos guardar de tudo isso. Amém? Então, um grande abraço e até amanhã. Deus nos abençoe.